Então, a gente vai falar um pouquinho sobre lares saudáveis, né? Tirar um pouco o foco do edifício e focando do ser humano, né? As pessoas que habitam esses edifícios, né? Que a gente, quando a gente fala em certificações, a maioria das certificações a gente fala muito, né, na eficiência energética, falando o foco no edifício. A gente vai falar agora um pouco o foco nas pessoas, né? 80% do nosso tempo a gente passa, mais dependendo da pessoa, né? 80%, 90% do nosso tempo a gente passa dentro de edificações, né? A gente tem que se preocupar com a qualidade desses espaços, né? Isso é fundamental para a nossa saúde. O conceito da construção saudável, a gente está um pouco na moda agora, né? Mas assim, não se trata de um conceito novo. Diversas culturas antigas e tradicionais já utilizavam esses conhecimentos, né? De pensar onde você vai construir. Por exemplo, o Feng Shui, né? Que a gente fala muito, que é uma coisa muito antiga, a radiestesia, a geobiologia. Elas usavam várias análises para pensar aonde seriam construídas edificações para que elas fossem mais saudáveis, né? Assim, onde passa um rio, se a qualidade da terra é boa, tudo isso era analisado, né? Desde onde o terreno, onde ia ser construído, até a disposição dos móveis, a análise das cores, tudo isso era analisado para você ter uma qualidade de ambiente, né? Então, depois esses conceitos foram esquecidos, né? A industrialização, a padronização da construção, né? Hoje em dia a gente não tem muita opção, né? De onde a gente vai construir. A gente tem um apartamento e dentro desse apartamento a gente tem que melhorar a condição dele, né? Mas assim, quando você tem a oportunidade de poder escolher o terreno, isso seria o ideal, né? Então, com tudo isso, na década de 80, a OMS ela reconheceu a existência da síndrome do edifício doente, né? São diversas doenças que causam dentro da edificação. Você pode se sentir mais irritado, acordar cansado, problema respiratório, dor de cabeça, e até coisas piores são mais analisadas. Às vezes pode, dependendo do ambiente, até dizem que o câncer, né, pode acontecer. Então, na verdade, são dois tipos de edifícios enfermos, né? Os novos, que eles são causados por materiais da construção, né? Que tem alto índice de COV, materiais particulados, provenientes da própria construção e do mobiliário. E os edifícios enfermos antigos, né? Que, por falta de manutenção, acaba que você tem poeira, bolor, umidade nas paredes, acumulação de contaminantes químicos e biológicos, da refrigeração, tudo isso pode causar um risco à saúde, né? E hoje em dia, a gente já pensando nessa preocupação, depois da OMS identificar essas doenças, veio a certificação ELCM, é uma certificação que é voltada para as construções saudáveis, né? Não, voltando, né? Não é mais só o edifício, é voltando no bem-estar do usuário, tanto da qualidade do ar, a alimentação, tudo que influi no bem-estar do morador, da pessoa que trabalha. Mas quais são os princípios da construção sustentável, da construção saudável? A qualidade do ar interno, isso pode ser, a gente falando de iluminação, ventilação, umidade, né? Aproveitamento da iluminação natural e vista, comprovadamente, a gente vai falar mais lá na frente, a iluminação natural e as vistas ajudam na produtividade, no seu bem-estar. Um projeto de iluminação adequado para a sua tarefa, cada tarefa tem uma iluminação adequada para exercer. O conforto termoacústico, né? A qualidade da temperatura, do ruído, o uso de materiais atóxicos, a psicologia do ambiente, né? As cores, como isso influi na nossa percepção, né? A conexão com a natureza, que a gente fala na biofilia, o design ativo, né? O incentivo a você se exercitar, você sair um pouco de frente da televisão, para você subir uma escada, a ergonomia, a qualidade da água. 2/3 do nosso corpo é feito de água, a gente tem que se preocupar com isso.
a proteção contra as radiações nocivas e a manutenção. Tudo a gente vai falar detalhadamente para frente, né? A qualidade do ar. A gente esquece que dentro de casa a gente também tem poluição, né? A gente pensa que só tem poluição lá fora. Mas a pior poluição, porque como a gente passa a maior parte do tempo dentro de casa, é a poluição que está dentro dos nossos ambientes, né? 6 de cada 10 lares apresentam perigos à saúde dos ocupantes, né? Então, doenças como asma na infância aumentaram 160% nos últimos 20 anos, né? Isso são dados alarmantes que a gente tem que se preocupar. Agora a Fran vai falar um pouquinho. Bom, vou falar então um pouquinho sobre iluminação natural e vistas, né? Qual o papel da iluminação da luz do sol e de você ter acesso às vistas, à natureza dentro da nossa vida. Então, a luz, gente, a luz do sol, a primeira coisa é que, assim, ela mata bactérias, elimina mofos. Então, isso ela já traz uma saúde para dentro do seu lar, para dentro da sua casa. Quando você tem ambientes que são muito escuros ou que são úmidos, junta umidade com escuridão, acabou, vai dar mofo, entendeu? Então, isso é o primeiro ponto relacionado à iluminação natural. A segunda coisa é que a gente ter acesso à luz natural, ela realmente beneficia o nosso corpo, porque a gente consegue, por exemplo, reduzir sintomas de depressão. Então, hoje em hospitais, por exemplo, a iluminação natural é muito valorizada porque ela ajuda no tratamento dos doentes, ajuda na recuperação dos doentes, já foi comprovado isso através de uma série de estudos. Você ter acesso às vistas também, você conseguir ver se está de dia, se está de noite, se está chovendo, você conseguir ter uma conexão com o exterior, né? Isso também importa muito para a sua produtividade, para o seu bem-estar. E a terceira coisa relacionada à iluminação é que ela está diretamente, a iluminação, a luz, ela está diretamente relacionada com o ciclo circadiano do nosso corpo. E o que é isso, né? O ritmo circadiano, na verdade, ele é o ritmo que é o relógio biológico do nosso corpo. Então, tanto nós humanos quanto animais, a gente tem um relógio biológico interno e ele é controlado através do nascer do sol e do pôr do sol. Então, quando está à noite, a tendência é que a gente solte hormônios para a gente ficar mais calmo, para a gente começar a ficar com sono. E a mesma coisa quando a gente acorda, quando o sol nasce, a gente solta cortisol, a nossa pressão arterial aumenta para a gente começar a ter um pouco mais de atenção e geralmente em torno do meio-dia, aí é o horário onde a gente está começando a entrar no nosso pico máximo aí de atenção. Então, a gente funciona realmente de acordo com esse ciclo aí de 24 horas, que é o ciclo circadiano. Só que não é só a luz natural, a luz do sol que impacta nesse nosso ciclo. A luz artificial, ela também impacta muito. Então, por exemplo, se você está num local onde você tem uma luz artificial muito forte e já é noite, já está altas horas da noite, tem uma luz muito forte, aquilo pode realmente impactar no seu sono. E hoje a gente tem já estudos que falam que 40% da população mundial sofre com problemas de sono, né? Então, isso com certeza tem relação com essa nossa exposição à luz artificial durante muito tempo, né? Durante uma hora que, teoricamente, nós estaríamos num local mais escuro. E aí, o que é importante a gente pensar para a nossa casa, né? É que a gente tem que ter um projeto de iluminação que seja adequado, tanto pensando na iluminação natural junto com a artificial. Então, primeiro a gente tem que se preocupar, lógico, quando a gente for fazer um projeto de iluminação, com a atividade que a gente está exercendo naquele ambiente, né? E, por exemplo, ter uma iluminação de tarefa num ambiente onde você precisa de um pouco mais de concentração, você vai realizar uma tarefa que você precise de mais luz. Você pensar também em ofuscamento, né? Se você tem um ambiente com uma janela, onde você bate sol, você tem uma tendência a ter um ofuscamento, né? Numa tela de TV ou no computador. Então, evitar esse tipo de situação onde você tem um índice de lux muito grande entrando dentro do ambiente, né? Você causa contrastes muito grandes, isso também é ruim para a sua retina. E também pensar no índice de reprodução de cor, né? Se você quer ter sempre um índice de reprodução de cor
próximo de 100%, que é o que a gente tem com a luz natural, né? A luz do sol, ela consegue ter um índice de reprodução de cor 100%, e as nossas lâmpadas nem sempre conseguem atingir isso. Então, o ideal é sempre a gente tentar usar lâmpadas que tenham esse índice de reprodução de cor mais próximo de 100, para a gente ter uns ambientes reproduzidos de forma mais realista, né? Da forma que a gente realmente vê com a luz do sol. Então, é isso, a gente pensar tanto nessa parte de tarefas, né, da acuidade visual e do conforto visual, e ao mesmo tempo pensar no ciclo circadiano, né? Então evitar, de repente, a gente ter uma dimerização em alguns ambientes, tentar fazer com que a gente tenha um projeto que integre essas duas iluminações de forma adequada. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de conforto térmico. Conforto térmico é sempre um assunto polêmico, né? Porque, assim, a gente nunca tem unanimidade em relação ao conforto térmico. Sempre existe aquela briga entre os homens e as mulheres quando a gente está no ambiente. O homem está sempre com calor, a mulher está sempre com frio. Mas o conforto térmico, ele depende de uma série de fatores, né? E é por isso que é tão difícil você ter sempre todas as pessoas satisfeitas. Primeiro, depende assim, do nível de atividade que a pessoa está realizando. A pessoa pode estar sentada, a pessoa pode estar caminhando, ela pode estar correndo. Então, assim, dependendo do nível de atividade dela, ela vai ter uma necessidade diferente, porque a temperatura corporal dela vai estar de uma forma diferente. Depois, a umidade relativa do ar também impacta no conforto térmico. E a temperatura do ar, que é o fator que geralmente as pessoas conhecem e falam, a temperatura está muito alta, mas na verdade a gente tem esse conjunto de fatores que influenciam. A velocidade do ar também é importante, então muitas vezes você está na frente de um ar-condicionado e aquele vento fica gelado vindo em cima de você e você fica com muito frio, mas a pessoa a 2 metros de você está com calor, porque ela não está recebendo aquele vento gelado, né, em cima da pessoa. Agora, por último, tem o nível de vestimenta, né, que a pessoa está usando, a quantidade de roupas que ela está usando. Então, você pode estar com uma roupa mais quentinha, de manga comprida e tal, e vai ser diferente da percepção de sensação térmica que uma pessoa tem com uma roupa mais fresquinha, uma roupa mais de verão. Então, o que acontece? O conforto térmico, apesar dele não ser unanimidade, é um fator primordial para a gente pensar dentro da construção da nossa casa, do nosso ambiente. Por quê? Se você está desconfortável termicamente, isso é um dos fatores que realmente impacta na nossa experiência nos ambientes. Se você está num local, você está tentando trabalhar e você está desconfortável, você está com frio, ou você está com muito calor, você simplesmente não consegue fazer nada, né? Você não consegue ficar naquele ambiente, você vai ter uma experiência dentro daquele ambiente muito ruim. Então, sempre pensar na arquitetura em formas que a gente possa, de forma passiva sempre, melhorar o conforto térmico da edificação, né, da casa, até para a gente ter menos consumo de ar-condicionado. Então, sempre que a gente puder usar estratégias passivas para melhorar o conforto térmico, é excelente. A gente tem que pensar nesse fator quando a gente for construir. Além disso, a gente tem o conforto acústico, né, que também é outra questão aí que dá pano para manga. Então, quando a gente tem edificações multifamiliares, prédios, a gente tem os vizinhos, aí sempre tem barulho do vizinho que te incomoda, às vezes até mesmo você consegue escutar descarga, às vezes, do vizinho, e tudo isso, assim, reflete na sua concentração, reflete no seu dia a dia dentro da sua casa, né? E a gente tem, na verdade, o recomendável pela OMS, que é um nível de ruído de até 50 decibéis. Só que nas grandes cidades hoje, barulhos externos, por exemplo, é muito difícil. Você mora perto de uma avenida, por exemplo, é bem provável que você vai ter um barulho maior do que 50 decibéis, tá? E assim, a partir de 65 decibéis, o ruído já começa a virar um incômodo, até para assim, você se concentrar, para você conversar com outras pessoas. Acima disso, acima de 85 decibéis, já pode ser nocivo para a saúde, já pode causar danos à sua audição, por exemplo. Você começa a ter problemas se você tem uma exposição muito grande a barulho o dia inteiro. Muitas pessoas têm perda auditiva por causa disso.
Então, o conforto acústico realmente é muito importante, a gente tem que se preocupar dentro da nossa casa, tanto na disposição dos ambientes, que eu acho que é a primeira coisa que a gente pode fazer, evitar de ter ambientes que vão ter barulho próximos a ambientes de descanso ou de estudo, quanto também utilizar, enfim, isolamento acústico sempre que possível, janelas duplas. A gente tem uma série de estratégias que a gente pode usar pensando, né, em melhorar o nosso conforto acústico dentro da nossa casa. Bom, e depois a gente tem a questão das cores, né? A psicologia do ambiente, ou seja, as cores impactam diretamente na nossa percepção do ambiente. E isso acaba impactando no nosso humor. A gente tem vários estudos que comprovam, por exemplo, o McDonald's é vermelho porque dizem que o vermelho causa fome. Então, a gente tem geralmente as cores mais quentes, que são cores que te deixam mais ativo, te deixam mais animado, assim, te trazem mais energia. Enquanto as cores mais frias, né, te trazem um pouco mais de calma, um pouco mais de relaxamento. E essa utilização das cores nos ambientes, então, ela é muito importante. Você não vai querer, por exemplo, ter um quarto um vermelho vivo, porque, de repente, você vai ter uma dificuldade para dormir à noite. E essa escolha das cores, então, ela tem que levar em consideração essa percepção que a gente tem que impacta no nosso estado de espírito, né? Dependendo da cor que você vai utilizar no ambiente. Bom, além disso, a gente tem os materiais, né? Todos os materiais que a gente usa dentro da edificação, né? E muitos deles, vocês podem não saber, mas muitos dos materiais que a gente utiliza, eles são tóxicos, eles possuem uma série de componentes, uma série de químicas que fazem mal para a nossa saúde. Então, um exemplo bom disso é o composto orgânico volátil, que está presente em muitas tintas, muitos vernizes, muitos materiais que a gente tem direto dentro da nossa casa. E eles ficam volatizando, soltando esses poluentes ao longo de pelo menos 6 meses dentro da nossa casa, e a gente respira aquilo, e isso faz mal da irritação no sistema respiratório, da dor de cabeça. Tem até alguns estudos que relacionam ele a câncer. A gente tem o amianto, por exemplo, que já é proibido no Brasil, acho que esse a gente nem precisa falar muito. A gente tem, por exemplo, madeiras compostas, MDF, MDP, que usam uma cola, né, dentro da madeira, que acaba soltando formaldeído. A gente tem mercúrio, por incrível que pareça, tem alguns materiais de construção que tem mercúrio dentro deles. Então, assim, gente, muito cuidado na hora de selecionar materiais, sempre procurar usar tintas e vernizes à base d'água, que a gente já tem bastante no mercado. Tentar usar madeiras quando possível, madeiras que não sejam compostas. Pensar sempre, dar uma olhada na composição dos materiais que você está utilizando dentro da sua casa, tá? Para não afetar a saúde. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre biofilia, né? O que seria, o que é o conceito de biofilia? Nada mais é do que o amor à natureza. Em arquitetura, a gente traz isso como design biofílico, que é justamente você colocar dentro do seu projeto, seja do edifício, da casa, de interiores, a conexão com a natureza. E para isso a gente pensa normalmente em experiências diretas e indiretas. O que seriam as experiências diretas, por exemplo? A Fran até citou anteriormente, por exemplo, a luz do sol. É uma experiência direta com a natureza que você está tendo ali, que você pode integrar isso no seu projeto, né? Receber a luz natural. Você ter o verde dentro, trazer plantas, trazer um paisagismo, trazer um espelho d'água, né, uma água que flui dentro do seu ambiente de alguma forma, né? Isso o Feng Shui também trata. Então, assim, a biofilia já é conhecida nossa, né, da parte de projetos, de design de interiores, né? Às vezes não vem com esse nome, às vezes vem com outras denominações, mas nada mais é do que trazer a natureza, que tanto a gente se desconectou, né, pensando numa linha da vida do ser humano, de existência, a gente vem se desconectando, a gente vem desmatando para construir. Então, a gente, na verdade, agora é o contrário, a gente trazer de volta essa natureza para dentro
da nossa casa, né? Essa conexão que pode ser não só através das plantas, da luz do sol, mas a própria ventilação natural também. Então, a gente valorizar esses artifícios que a natureza oferece para a gente no nosso dia a dia. E as experiências indiretas seriam você trazer, por exemplo, paisagens através de quadros, de painéis, você trazer materiais orgânicos, né, formas orgânicas para dentro do ambiente, você trazer materiais naturais, fibras, né, quanto mais natural, melhor. E isso, comprovadamente, diminui o estresse de quem vive naquele ambiente ou trabalha naquele ambiente, melhora a função cognitiva e também melhora a criatividade dessas pessoas, né? Por quê? Porque a biofilia está justamente relacionada com essas respostas fisiológicas do nosso corpo em contato direto com a natureza. E justamente ela influi diretamente na nossa frequência cardíaca, na pressão arterial e nos hormônios do estresse. Por isso que a gente fazer essa reconexão com a natureza dentro dos nossos projetos é tão importante. Indo um pouquinho além da biofilia, a gente trata também do design ativo. O que seria o design ativo? Isso pouco a gente ouve falar ainda, mas é justamente você trazer, você convidar o seu usuário, o morador, a confortavelmente, por exemplo, subir uma escada, ao invés de pegar um elevador, você motivar ele a fazer exercícios físicos dentro da edificação. E trazendo isso ainda numa escala de cidade, né, as cidades devem ser atraentes, né, para os pedestres e ciclistas, né, devem ser atraentes, seguras, né, devem respeitar, né, as faixas, as ciclovias, né, a acessibilidade. Então, o design ativo nada mais é do que você trazer esse estilo de vida mais ativo e saudável para dentro do seu projeto e os seus usuários e os moradores da casa poderem usufruir desse estilo de vida. Bom, muito se fala em ergonomia, né? Assim, a ergonomia é a qualidade de adaptação de um dispositivo a seu operador e a tarefa que ele realiza. Mas o que é isso exatamente? Quando a gente pensa em ergonomia, é a altura da cadeira, é a distância do computador para a sua cadeira que você está trabalhando, é a altura da mesa de trabalho, também. Mas é muito além disso, né? Então, assim, dentro de um apartamento, por exemplo, a ergonomia tem que servir aquele morador, né? Você não pode, como a imagem está mostrando, você tem várias funções, você tem várias atividades que você desenvolve dentro da sua casa, principalmente na parte de cozinha, né? Você tem que ter todas as suas... A funcionalidade tem que ser máxima, o aproveitamento do espaço. Hoje em dia, a gente tem vivido em espaços cada vez menores, e esses espaços têm que ser perfeitos, porque você tem que viver aquele espaço plenamente, de forma confortável e mais saudável, né? Consequentemente, mais saudável. Então, a gente está falando de alturas, a gente está falando até da maçaneta que você gira sem ter que torcer seu pulso. Então, assim, a gente pega de uma escala menor, que é uma maçaneta, que ela tem que ter uma ergonomia apropriada para sua mão, para você girar, sem você prejudicar a rotação do seu pulso. Mas a gente também está falando da cadeira, do computador, da luminosidade, a gente está falando, indo para uma escala das cidades, a gente está falando do piso tátil, da faixa, isso tudo é ergonomia. Ergonomia, a gente não é só realmente a altura da cadeira, é você incluir todas essas questões de conforto nas atividades que você realiza dentro daquele ambiente, dentro daquela casa, dentro do escritório e até mesmo nas cidades. Bom, qualidade da água é um item importantíssimo, né?
A maior parte das pessoas sabem, né, que 2/3 do nosso corpo é a base de água. Mas que água é essa, né? Que água é essa que a gente ingere no nosso dia a dia que traz saúde para a gente? Bom, atualmente no Brasil, só metade das pessoas tem acesso a saneamento básico. E um pouco mais de 80% tem abastecimento de água. A gente está falando de uma população de mais de 200 milhões de pessoas. Então, imagina quantas pessoas não têm acesso a essa qualidade da água. Então, ao mesmo tempo que a água pode trazer saúde, traz saúde, ela pode trazer muitas doenças também. Então, no mundo, crianças morrem mais por falta de qualidade de água do que em guerras, das guerras civis. Então, assim, a água pode trazer cólera, pode trazer leptospirose. Então, a qualidade da água, né, ela vem numa escala muito, de muita importância quando a gente fala num lar saudável. É muito fácil a gente pensar que a qualidade da água, é você botar um filtro em casa e abrir a torneira, mas isso é porque a gente está numa cidade grande, uma cidade que tem, né, saneamento, tem abastecimento de água, mas pensar isso em termos de Brasil ou de mundo, isso é muito grave. Então, tem muita gente que ainda precisa, a gente tem que cobrar mesmo saneamento básico aí dos nossos gestores governamentais, porque isso é uma coisa muito grave ainda que acontece. Então, não existe lar saudável sem água de qualidade. É claro que essa água pode ser melhorada dependendo da tubulação que você tem. Às vezes você tem uma tubulação incrustada, às vezes você tem muito cloro ou pouco cloro, isso também é dosado pela concessionária. Enfim, tem várias coisas que vêm nos testes físico-químicos da água que demonstram se essa água é de qualidade ou não. Tá? E hoje em dia a gente tem que cobrar mesmo de ter essa água chegando na nossa casa, porque senão não tem mais, é vital para a gente. Bem, dentro de casa hoje, uma das coisas que mais temos é a radiação eletromagnética, né? A vida moderna traz para a gente hoje diversos aparelhos, né? Um tempo atrás era só televisão, videocassete, mas hoje em dia é tudo isso e um pouco mais, né? Então, a gente, principalmente a questão do celular, atualmente é a parte que mais se discute hoje em dia sobre essa radiação eletromagnética que pode causar irritação, insônia, estresse, e tem muitos estudos hoje que estão correlacionando o uso intenso de celular a câncer, né? O que é ainda mais grave do que tudo isso. Então, assim, principalmente nas crianças, essas radiações, enquanto o cérebro ainda está em formação, essa radiação atua de forma muito mais intensa do que nos adultos. Então, tem várias formas de você tentar se proteger dessas radiações nocivas à nossa saúde. Né? Por exemplo, você pode desligar os aparelhos e mantê-los longe do corpo durante a noite, já ajuda a diminuir bastante. Você pode encostar, por exemplo, os seus aparelhos, se você tiver a oportunidade de encostar os aparelhos da TV a cabo, a televisão, o videogame, todos numa parede externa, né, ajuda essa radiação a ser eliminada pela fachada. Então, assim, tem alguns artifícios que podem ajudar, mas os estudos ainda são muito recentes. Não teve tempo hábil ainda da medicina tratar isso e ter comprovadamente entender as consequências dessas radiações. Então, é melhor a gente se prevenir. Bom, sobre a manutenção, né? A manutenção das nossas casas, né? A limpeza das nossas casas e do ambiente que a gente trabalha, né?
Aí diz que o uso frequente de produtos de limpeza convencionais podem contribuir para uma maior poluição em ambientes fechados do que o próprio ar livre. É claro que o ar livre traz poluição, traz também, claro que traz as coisas boas de renovação de ar, mas pode trazer poluição também. Mas em ambientes fechados, quando você usa muito produto de limpeza convencional, esses produtos têm um alto índice de químicos e isso pode ser prejudicial em diversos fatores. É claro que, em primeiro lugar, a gente tem a nossa própria saúde, né? Como a Fran falou, a gente tem os compostos orgânicos voláteis que estão também nesses produtos de limpeza, né? Tem uns que são muito fortes, e isso também pode influenciar na saúde da nossa pele, das nossas unhas, nas nossas mucosas. Então, você ter o contato direto, né? Então, é sempre bom, de repente, você usar uma luva, usar máscara sempre que possível, se você, de fato, não tiver a oportunidade de trocar esses materiais de limpeza convencionais pelos materiais de limpeza ecológicos, né? Que hoje em dia já tem cada vez mais no mercado. Já tem várias marcas que você pode estar pesquisando e, de fato, trocando. Né? Ou até mesmo você pode fazer em casa, né? Bicarbonato de sódio, casca de laranja, limão, vinagre, são componentes, por exemplo, muito úteis para você fazer fórmulas caseiras de limpeza doméstica, né? E também você ajuda a natureza, porque você não vai estar colocando esses produtos químicos ralo abaixo, né? E isso não vai estar contaminando os corpos d'água para onde estão indo esse esgoto, né? E você se protege a natureza, e fazer esses produtos em casa ainda está mais barato. Então, é bom para todo mundo, né? A gente substituir esses produtos convencionais por uns mais ecologicamente corretos. Bom, aí agora a gente vai dar algumas dicas para vocês de como fazer essas aplicações em casa. Assim, a primeira dica que a gente dá, né, tipo, uma coisa que é meio intuitiva, mas muita gente esquece, né, vai trabalhar e esquece de abrir a janela, né, vezes a gente fica com a janela fechada dias e esquece da importância de você abrir a janela e renovar esse ar, né? A gente precisa de ar fresco, a gente precisa de renovar o ar. A gente fica o tempo todo com ar-condicionado, esquece que o ar puro é importante para trazer para dentro da nossa casa, né? E outra dica que é muito legal para usar dentro de casa são as plantas, né? A NASA fez até um estudo, né, de espécies de plantas que purificam o ar, né? Elas ajudam a absorver até químicas, até coisas que a gente estava falando que são nocivas para o nosso ambiente. As plantas, elas ajudam a limpar e purificar o ar, né? É importante. É importante também ver a espécie que você vai usar, porque algumas são tóxicas para quem tem criança, para quem tem animal. Então, é sempre bom estudar qual a planta que você vai trazer para casa. Mas, pelo que a gente falou, da biofilia, né, de você trazer a natureza para dentro de casa, e, além disso, ela purifica o ar, né? Outra dica legal para ter dentro de casa são as hortas, né? Que você vai trazer a alimentação saudável para dentro da sua casa. Você vai deixar de comprar no supermercado alguma coisa que pode ser, geralmente é difícil de você encontrar o orgânico, né? E também tem a questão do transporte, né? Então, você está consumindo dentro da sua própria casa. E não é tão difícil a gente pensar, precisa de um jardim e tal. Às vezes um espaço qualquer que você tem ali na janela, pelo menos você já pode começar com temperos, pelo menos para começar. E um espacinho que você tenha dentro de casa, uma janela, uma varandinha, você já pode começar essa horta, né? Trazer mais saúde para dentro de casa. Outra dica que a gente sempre fala, né, que é tirar o sapato antes de entrar de casa. Grande parte da poluição que a gente traz da rua vem do sapato. Então, você tirar, se poder colocar no seu hall um espacinho para deixar os sapatos, não trazer essa poeira que vem cheio de coisas de fora para dentro da sua casa, isso é muito legal.
Bom, outra dica também importante é a gente falando da qualidade da água, né? Como a Dani falou, que é super importante. Hoje a água que vem para nossa casa tem muito cloro, né? Porque é a forma que as concessionárias têm para dar uma tratada e garantir que não vai ter nenhum tipo de bactéria e tal que vai fazer mal para você. Mas acaba que realmente vem com excesso de cloro na água. E a gente pode simplesmente usar um filtro para retirar esse excesso de cloro, filtrar essa água até antes da caixa d'água, para que a gente tenha uma qualidade da água melhor do que a gente vai usar na cozinha, beber, etc. Outra coisa legal é a gente utilizar a tubulação PPR ao invés de PVC. Por quê? Porque o PVC ele tem substâncias químicas tóxicas e a produção dele também gera impactos ambientais bem negativos. Então, podendo trocar essa tubulação, a tubulação PPR ela também é ótima, funciona da mesma forma que o PVC e a gente fica com uma opção mais ambientalmente saudável e sustentável. E também, como a Dani falou, produtos de limpeza naturais. Gente, bicarbonato de sódio, vinagre, limão, álcool fazem assim, milagres dentro da casa. A gente tem, se vocês quiserem, tem uma série de vídeos, bota no YouTube produtos de limpeza caseiros, que você consegue fazer muita coisa, praticamente só usar produtos de limpeza caseiros e outros produtos também que a gente já compra prontos, que são feitos de casca de laranja, casca de limão, que já vem também adequado para o uso certinho, é só você comprar e acabou. E outra coisa também importante é limpar o filtro do ar, né, com frequência. A gente até tem algumas leis agora que obrigam a você fazer a manutenção do sistema de ar-condicionado, mas isso para edificações comerciais, né? E muitas vezes na nossa própria casa a gente esquece do ar-condicionado que fica lá, né? E ele tem um filtro também que precisa ser limpo, porque aquele ar ele vai entrando ali, vai acumulando poeira, vai acumulando bactérias. Então, você pode simplesmente retirar o filtro, dar uma lavada e coloca ele de novo e já vai ajudar muito na qualidade do seu ar. Bom, gente, a gente está chegando aqui na reta final da nossa apresentação. Então, as últimas dicas, voltando à questão da radiação, é evitar os aparelhos eletrônicos nos quartos, não só para aquela luzinha que fica piscando, que eles atrapalham nosso sono, né? De madrugada você acorda, parece um holofote na sua cara, aquela luzinha piscando, né? Do stand-by, da TV a cabo, enfim, até de um computador, de um laptop que você deixou fechado, mas ficou piscando que está ligado, enfim. E isso contribui para você ter um sono melhor, mais tranquilo, né? E ter um dia mais produtivo, um dia seguinte mais produtivo. Né? O uso de materiais naturais, trazendo o conceito até da biofilia, né, de uma experiência indireta, por exemplo, com a natureza, né, de ter esse contato, a gente se sente mais, a gente remete, né, aos nossos instintos, né, de que quando você está em contato com materiais mais naturais, e provavelmente esses materiais, na verdade, eles não vão emitir cheiro, né, não é sintético, não passa assim, são manuais, eles foram manufaturados, então eles vão oferecer uma qualidade melhor para você se sentir melhor, né, quando você usa esse tipo de material, né? E aqui as tintas naturais, para você realmente limitar, né, os compostos orgânicos voláteis, a gente já falou aqui, a Francine falou, eu falei também. Enfim, realmente esses compostos orgânicos fazem muito mal à saúde, então você usar as tintas ecológicas, hoje em dia a gente consegue várias tonalidades de tintas, enfim, com vários componentes naturais, né, também, vocês podem procurar um pouco mais sobre isso, que dá para fazer em casa, tá? E elas com baixos níveis de COV ou livres de COV totalmente, né? E, mais uma vez, a questão da luz, né? Como a luz do sol faz bem, né? Por inúmeros motivos. Então, quando você pensa numa iluminação eficiente dentro de casa e que traga essa semelhança com a luz solar, o maior possível, essa maior semelhança possível, você deveria usar lâmpadas em torno de 2.700 a 3.000 kelvins, que seria a amarela.
né? Porque a liberação da melatonina, que é um hormônio que induz o sono, ocorre próximo ao final da tarde. A Francine falou bem aqui sobre o ciclo circadiano do nosso corpo. Então, a gente ter em casa uma oportunidade de simular, né? Simular a luz solar, a luz do final da tarde, para vocês ir desacelerando, para ter uma noite bem gostosa e tranquila.